E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gus Sintra e gostaria de comentar um aspecto que tem sido muito cobrado em provas de concursos públicos, que é exatamente o conceito relacionado à vida útil. Está lá no pronunciamento técnico CPC 27. Vamos analisar então, olha só. Questão diz o seguinte, questão da banca CESP, em se tratando da vida útil de um equipamento, se houver divergência entre o prazo estimado pelo fabricante, o prazo previsto na legislação fiscal e o prazo de uso estimado pelo usuário, ou seja, pela entidade, deve-se, para fins contábeis e gerenciais, optar por esse último, ou seja, optar pelo prazo definido pela própria entidade. E aí, isso aqui está correto ou isso aqui está incorreto? Isso aqui está absolutamente correto, hein? Então lembre-se lá, quem define a vida útil de um item do imobilizado, assim como um item do intangível, é a própria entidade. Vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o item, ou o número de unidades que a entidade espera produzir com aquele item. Portanto, cuidado. As bancas tentam te confundir, vai te dar um prazo, por exemplo, de vida útil estipulado pelo fabricante, pela Receita Federal, por uma revista especializada, pouco importa. Para fins contábeis, quem define a vida útil é a própria entidade, ou seja, ao calcular a depreciação do item pelo método linear, por exemplo, quem vai definir a vida útil é a própria entidade. Se for número de unidades produzidas, é a mesma coisa, não é o fabricante que vai definir, não é a Receita Federal, é a própria entidade. Então a gente pode ter claramente um cenário onde, por exemplo, o fabricante diz que determinado equipamento tem uma vida útil de 10 anos. Suponha que a Receita Federal também fale que é de 10 anos. Mas a entidade tem como política trocar esse equipamento a cada 5 anos, então não tem sentido nenhum a gente aplicar a vida útil recomendada pelo fabricante, pela Receita Federal, se aquela entidade está definindo a vida útil de 5 anos para tal equipamento. Então, quem define a vida útil é a própria entidade. Ah, professor, mas tem certos ajustes que a entidade tem que realizar quando a vida útil definida por ela é diferente do que é definida pela legislação fiscal. É verdade, existem esses ajustes. Mas tais ajustes não devem impactar aqui a nossa contabilidade, né? Vão impactar apenas o cálculo da base de cálculo do imposto de renda. Então, cuidado! A vida útil definida pela legislação fiscal, ou seja, pela Receita Federal, não deve impactar aqui a minha contabilidade. Agora, certamente, se há divergência entre o que a Receita Federal diz e o que a entidade diz a respeito da vida útil, vai ter algum ajuste lá no livro de apuração do lucro real. Mas isso é outra história. Beleza? Então vamos analisar aqui o conceito de vida útil. Olha só, bem simples, olha só, está lá no CPC 27. Vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera. Então veja que a entidade espera utilizar o ativo, ou número de unidades de produção, de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Então, sem dúvida nenhuma, quem define vida útil é a própria entidade, não é a legislação fiscal, não é revista especializada, não é o fabricante. Isso para efeitos contábeis. Combinado? Se gostou desse vídeo, deixe seu like, também aproveite para comentá-lo e ainda faça convite, se inscreva no canal e também aproveite para clicar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!